Fala pessoal, meu nome é Jonathan Moura e vamos dar início ao primeiro padrão geek ambientado no mundo de House of Dragons. O ambiente de House of Dragons se passa 200 anos antes de Game of Thrones, onde é baseado no spin-off no livro chamado Fogo e Sangue, também escrito pelo mesmo escritor George R. R. Martin. Antes de mais nada pessoal, não esqueça de deixar o seu comentário, escreva aí abaixo a sua opinião, escreva aí os próximos vídeos e os próximos temas que você quer, beleza? A série segue como base os livros, onde os livros são ambientados na época medieval, na época da Inglaterra, onde o rei Henrique I teve uma filha e apenas um filho homem, onde esse filho homem acabou que ele morreu afogado. Então, o Henrique I pegou essa sua filha e a declarou como a rainha, fazendo com que todos os senhores feudais do reino jurassem a ela. Só que com o passar do tempo e depois que o Henrique I morreu, acabou que os reis e os senhores feudais não quiseram aplicar o juramento a ela. Então acabou que houve uma guerra, onde o primo dela, chamado Stephen, brigou com a filha do rei Henrique I. Essa filha do rei Henrique I, ela era conhecida como Matilda. E na série nós temos esse mesmo confronto, onde Rhaenyra, ela briga com o seu irmão, claro que seu irmão de outra mãe, que é o seu irmão chamado Aegon, onde Aegon foi consagrado, supostamente no caso, como rei na hora da morte de Viserys. Então da mesma forma que houve essa briga entre Stephen e Matilda, nós temos essa mesma travada entre Rhaenyra e Aegon, onde a série está retratando, baseando isso na era medieval da Inglaterra. Automaticamente, pessoal, como o Martin ele é o escritor da série, então Martin ele acaba que ele consegue ver tudo o que está acontecendo antes de ser televisionado. Então ele consegue ter uma prévia dos episódios, ele consegue receber esses episódios antes. Então, por volta do mês de agosto, o escritor Martin ele recebeu e assistiu 9 episódios da série. Nesses 9 episódios da série, ele reconheceu e ele disse que o personagem Viserys, que é o rei no caso, que é o pai de Rhaenyra, ele está até mesmo melhor do que o personagem escrito por ele. O Martin fala que reconhece que o personagem hoje na série, que é o Viserys, tornou-se um personagem mais conflitante, um personagem mais forte. Então ele ressalta que esse personagem deu um valor a mais em relação até mesmo os seus livros. Vamos falar também, pessoal, um pouco de como eram a montaria dos dragões. Hoje a série conta com 17 dragões, no caso, o ambiente. Então, os atores falam que na interpretação dos dragões, eles tinham que montar em cima de touros mecânicos, onde esses touros mecânicos iam para frente e para trás e ao mesmo tempo faziam rugidos. A atriz Millie Alcock, que interpreta a princesa Rhaenyra, explicou em uma Comic Con que era uma experiência bastante incomum, uma experiência onde muitos deles nunca tiveram essa experiência de montar em touros mecânicos. E quando a gente fala em relação à questão das perucas, pessoal, as perucas de House of Dragon, essas perucas, os atores tinham que passar horas e horas e horas e horas. É tanto que o ator Matt Smith, ele comenta que a própria direção da série deu positividade e autorizou que eles pintassem o cabelo, pelo fato de tão estranho eram as perucas e que pelo fato de tanto tempo que eles passavam com essas perucas, que eram as perucas que incomodavam muito o elenco. E quando falamos em relação a como é que é a série, será que a série é um conto shakespeariano? Como é que a série é ambientada? Será que ela retrata mesmo aquele negócio do bem e do mal? Não, pessoal. A série é muito aberta em relação a quem é bom e quem realmente é mal. Em entrevista ao Hollywood Reporter, Martin ele disse: eles são todos falhos, eles são todos humanos, ou fazem o bem ou fazem coisas ruins. Eles são movidos pelo poder, pelo desejo, por ciúmes. São feridas velhas, assim como os seres humanos, assim como eu os escrevi. Então, pessoal, não espere encontrar um personagem como Arya, não espere encontrar um personagem onde você vai se apegar,
um personagem que você vai querer o bem dele, um personagem que você vai querer estar ali com ele e que você vai ver ele se desenvolver de uma pessoa boa para uma pessoa que vai ter que matar pessoas simplesmente por uma questão de justiça, como a gente tinha no ambiente de Game of Thrones. Não. A série ela é muito baseada no ser humano, onde a gente muitas vezes é um ambiente cinza, aquele ambiente que você tem que decidir, que você vai fazer às vezes escolhas ruins e que você vai fazer escolhas boas e que no final você vai ter que lidar com as consequências de suas escolhas. E esse, pessoal, foi o primeiro e único Padrão Geek. Valeu, pessoal, até a próxima!